beleza? Aqui, Luiz Amorim na cidade aqui, tamo junto aí. Ô galera, é o seguinte, eu ando fazendo uns trabalhos e o pessoal pergunta que tinta que eu uso, que material que eu uso, certo? O material que eu uso não é nenhum material assim especial não, material de fácil acesso que vocês encontram em qualquer loja de ferragem, carro de tinta e tal, etc. Tá? Então vamos lá, vou explicar que material eu estou usando naquele painel ali, ó, por exemplo, ali, ó. Esse painel que eu estou usando aqui, tá? Para acabar o mito que as pessoas acham que tem que ter tinta especial, etc e tal, tá? Então, fazendo esse painel aqui, eu já tinha feito esse rapaz aqui, ó. Se vocês observarem, esse rapaz eu tinha feito, tinha colocado ele no Facebook, lá ele tinha barba e tinha cabelo, tá? Eu estou pintando aqui no Dia dos Mormons aqui. Então eles têm uma hierarquia e tal, tem todo um critério e tudo, né? Aquela arte tinha sido aprovada, só que a diretoria de São Paulo não queria barba na pessoa e queria um rapaz mais jovem, porque por conta dos ensinamentos, né, e tal, e incentivar os jovens, que essa sala de aula aqui é onde ia ficar os jovens, tá ok? Então ele pediu só para mudar o rosto aqui e tal, então estou mudando o rosto e mudando a mão dele para poder ficar mais jovial e a tonalidade, beleza? Então que tinta que eu estou usando aqui? Aqui eu estou usando tinta de piso, né, e tinta acrílica de parede e esmalte acetinado à base de água. E pigmentação que eu uso é corante, então as cores eu faço todas elas, entendeu? Em algum caso, alguma exceção, por exemplo, eu compro algum tom separado, porque é difícil de chegar a determinado tom. Que nem, por exemplo, pink fluorescente, essas tintas mais fluorescentes, amarelo, laranja fluorescente, assim, que são bem vibrantes, é difícil você chegar nesse tom, porque elas são fluorescentes, então é difícil chegar no tom. Então essas coisas eu já compro à parte, ou então compro o pigmento, o corante à parte, como eu tenho já mostrado aí em algumas postagens minhas. Então tá, aqui por exemplo, aqui no fundo aqui, ó, a tinta que eu utilizei foram tinta de piso. Não teve nada especial não, tinta de piso. Então o que eu faço? Como eu preciso de pinturas de tinta para grandes quantidades, porque os murais são grandes, então para não ficar muito caro a pigmentação e tudo, eu compro a tinta já de piso, tá? Por exemplo, eu compro o amarelo, o vermelho, o azul, o preto, tá? São esses tons aí que eu compro, e através desses tons eu vou manipulando ele para que chegue nos tons que eu quero. E quando há alguma cor que é vibrante, como eu falei, aí eu compro a parte, mas o resto no montante, para que não altere custo para o cliente, para que não altere custo para você também, tal, não sei o quê, para que você consiga ser competitivo no mercado, entendeu? E atender o cliente com um preço justo para ele, um preço justo para ti. Tá? Então eu utilizo tinta comum, tinta normal e nada assim exorbitante não. Tá? Então aqui é tinta de piso, o fundo. Então agora aqui é tinta de piso. Tinta de piso, amarelo piso, tudo aqui é piso, tá? Tudo manipulado através de tinta de piso, tá? Beleza? Então tinta de piso e tinta acrílica base de água, beleza? Aí a pessoa pergunta assim, como você dilui a tinta? Então vamos lá para o diluente agora que eu trabalho também, que as pessoas têm dúvida, né? A tinta, a diluição de tinta mesmo, ela não tem um ponto certo não, né? O ponto certo e o ponto adequado é aquele que você se adapta, aquele que você se sente confortável em estar trabalhando e tendo um efeito legal e agradável naquele trabalho que você está fazendo ali. Nos traços, no sombreado e tudo. Mas eu vou explicar o método e a forma que eu trabalho. Então, o que eu utilizo para diluente? Vamos lá. Eu utilizo, para diluente, para aerografia, para passar na aerografia, eu utilizo cera incolor, transparente, beleza? Aí eu posso aplicar essa cera em qualquer tinta à base de água. Qualquer tinta à base de água eu utilizo ela. Eu vou explicar o porquê que eu utilizo cera, beleza? Em qualquer tinta. Então eu estou tomando tinta de piso, essa aqui é esmalte acetinado, tá? Que eu utilizo para fazer detalhe, por exemplo, fazer o rosto do rapaz ali, eu estou usando ela. Por que eu estou usando ela? Tá, eu estou usando ela para fazer o rosto e um tinta de piso, eu posso utilizar também. Só que eu não utilizo por quê? Porque quando eu estou trabalhando ali, ela cria uma película porosa, fosca, tipo lixa, tá? Na tinta de piso e na acrílica fosca, tá? Ela cria essa porosidade ali que fica tipo lixa, parecendo lixa 150, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, essa aqui já não deixa, ela deixa uma película mais lisa, mais suave, toque de seda, tá entendendo? Então, se a pessoa chegar de perto e passar a mão, ela vai sentir essa sutil diferença. Então, por isso que eu utilizo essa aqui, tá? Só que também, como vai ser jogado verniz por cima, essa
porosidade ela elimina ao jogar o verniz. Só que para você trabalhar é melhor, por quê? Porque na porosidade você precisa, quando tem muita porosidade na sua pintura, o que acontece? Você precisa de um detalhe mínimo ali. E como está porosa, você acaba não conseguindo aquele detalhe, aquele traço mínimo, aquele traço fino, mínimo ali que você precisa para poder estar fazendo um trabalho mais fino. Então, com essa tinta aqui, ele te possibilita isso. Tá? A outra já não, porque ela puxa muita tinta e você vai ter que ficar passando camada por cima de camada até conseguir um resultado, onde você acaba excedendo e exagerando na pintura e acaba não saindo de acordo com como tu quer. Então, a diferença é essa. Mas eu vou estar dando umas dicas legais no meu canal lá, então aproveita e se inscreve lá, que para membros eu vou dar curso de aerografia, curso de pintura mural e etc. Tá? Então, no momento é isso. Então, a diferença é essa daí, tá? Mas aí eu posso ir mais a fundo em outro momento. Tá, mas então vamos lá, vou falar do diluente. Então, eu estava falando da cera, né, que eu utilizo. O porquê que eu utilizo a cera? Vamos explicar para você a cera, tá? Tem pessoas que dão risada, que acham que isso é fantasia, que é mentira. Então, eu explicar aqui. A diferença de você diluir tinta com cera e tinta com água é a seguinte. Quando você pega a água e coloca na tinta para diluir, você consegue a diluição legal, você dilui. Só que na aplicação é complicado. Por quê? Porque a tinta ela abre muito, ela espalha muito, porque a água ela não tem aderência. A água só tem um efeito de diluição, tá? Mas não tem um efeito de aderência que vai manter a tinta no seu padrão de aderência comum, normal, tá? Nesse caso não, a cera sim, a cera já deixa esse padrão da tinta. O que acontece é o seguinte, a cera, ela já é ela cria uma película por si própria quando é aplicada no piso, tá? Aí você acaba passando ela no chão, ela cria aquela película e cria aquele brilho. Por quê? Porque a cera tem uma boa aderência, e ela então a boa aderência ela vai me servir como um bom diluente. Então quando você precisar diluir a tinta e colocar cera, você não vai perder a aderência da tinta, tá? O corpo, as propriedades da tinta você não perde. Ou melhor, você consegue ainda dar mais aderência para ele, mais consistência, mais durabilidade e uma qualidade de tinta melhor ao colocar cera, entendeu? Quando você estiver aplicando ali algum detalhe, ali, ou sombreado, ou luz, ou traços finos, minuciosos ali, a cera te possibilita isso, porque ela não vai abrir, não vai estourar o ponto, ou a pintura, ou o traço, tá ok? Então a diferença da cera é essa. Outro diluente que eu uso também é esse aqui que eu faço, ó, tá? Esse aqui que eu faço, ó. O que eu coloco aqui? Eu coloco aqui nesse diluente aqui, eu coloco água, coloco amaciante, tá? Água sanitária um pouco, amaciante, água sanitária e um pouco de detergente. Então eu vou explicar para você por que eu faço isso, por que eu utilizo isso. Então eu vou explicar por que cada efeito de cada coisa, tá? O amaciante, ele tem glicerina. A glicerina ela é oleosa, ela não tem oleosidade, tá ok? Então quando ela passa nos ferros aqui, ela desliza melhor. A água, se você colocar no ferro, não, ela já pega uma aderência no ferro, entendeu? Tanto que a água e o ferro chegam a entrar em contato com a ferrugem, aonde a agulha fica mais porosa, aonde o bico fica mais poroso, entendeu? E a tinta, como é micropintura, você não consegue perceber isso a olho nu, entendeu? Mas como eu já trabalho com isso há quase 30 anos, então eu venho notando, estudando esses acontecimentos, esses efeitos, a diferença que dá na aplicação da pintura, quando você vai mudando determinado diluente, ou vai criando determinado diluente. Então, é estudo, não é dialética que ela está falando, é estudo. Então, o amaciante, ele causa esse efeito de poder trabalhar um contato com o metal de uma forma mais macia e mais confortável, onde a tinta flui melhor no aerógrafo, entendeu? E a água sanitária é o seguinte, por ser água de torneira, a água, ela já tem algumas bactérias dela mesma ao decorrer do percurso até chegar na sua casa, na torneira. Então ela tem essa propriedade. E se você deixar a água parada, acontece isso, né? Fungo, mofo, bactéria, é onde acontece, por exemplo, assim, de você ter alguma tinta que ela tem um mau odor, um cheiro ruim, um odor ruim, quando você armazena ela de determinada forma, ou se a firma mesmo, o fabricante de tinta, não tem esse antibactericida na tinta. Porque se vocês observarem a tinta de linha Premium, vocês veem bastante, vocês veem o rótulo da composição dela,
A maioria das tintas elas tem antibactericida na composição dela, por quê? Para que ela não junte fungo, mofos e bolor e mau odor na tinta, entendeu? Ou armazenar tanto na empresa, tanto na loja e na casa do cliente. Então, se vocês não sabem, vocês estão sabendo que toda tinta tem antibactericida. Então, como você vai manipular, vai trabalhar com ele, vai guardar e vai armazenar, então é bom ter seu diluente e diluir sua tinta sempre com esse tipo de produto, que é a água, com água sanitária, que é com amaciante, tá ok? Para que você possa ter ali uma tinta com um odor gostoso e que você possa trabalhar com ela tranquilo e calmo, tá ok? E o detergente, a função do detergente na água é o seguinte: ele vai fazer com que todas essas partículas, tanto do amaciante e tanto da partícula da água sanitária e da própria água, que se incorpore, se misture na hora que você estiver trabalhando ali. Porque a função do detergente é diluir todos esses produtos que a gente está jogando aqui na água, entendeu? Para que você possa ter um efeito legal, para que a tinta e o seu trabalho corram bem, tá ok? Esse diluente aqui eu uso mais ele quando estou trabalhando com a tinta de piso ou com a ou com a pintura de grande porte, quantidade maior, né? Que você pode trabalhar com ela um pouco mais, como eu posso dizer, mais grossa, né? E possa ter uma rapidez e fluidez ali do trabalho que está fazendo por ser de dimensão maior, entendeu? Então eu uso isso aqui para limpar guarda-roupa, para limpar a pistola, eu uso isso aqui, tá? Ó, eu utilizo até num recipiente desse aqui, porque, olha aqui, vem cá. Aí o que acontece é isso, tá vendo aqui, ó? Aí o que acontece é isso. Então, como eu estou usando com bastante frequência fazendo a pintura ali no aerógrafo ali, então eu preciso limpar bem. O que eu faço? Eu tiro aqui, ó, eu tiro aqui. Como não tem como ficar passando pano, aí o que eu faço? Ó, eu dou uma diluída, ali vai ser tudo que é sujeira. Aí eu aperto aqui, ó, e coloco ali dentro, ó. Limpa tudo. Sempre o baldinho d'água do lado ali, entendeu? Então uma limpeza melhor, sem sofrer muito, ó. Beleza? Aí vem aqui e volta a trabalhar normal. Tá? Então eu uso esse diluente para isso, para limpar e para poder usar na tinta de piso ali, ou na tinta acrílica fosca, ou até mesmo nessa. Só que quando eu vou trabalhar com a pistola, que a pistola tem uma vazão maior, eu posso utilizar ela mais mais grossa, tá ok? Então aí eu utilizo a pistola, eu utilizo esse diluente aqui. Aí quando é a aerografia eu uso isso aqui, por quê? Porque a quantidade mínima e tal, aí requer que você dilua um pouco mais, às vezes, para conseguir um efeito, e a cera faz com que você não perca a qualidade dos traços, e da sombra e da luz, beleza? Tá tranquilo, galera? Então eu tô fazendo aquilo ali, aí depois eu vou estar postando o resultado final ali, aí dá uma olhada no trabalho que eu tô fazendo ali, ó, tá, galera? Então aproveita e se inscreve no canal lá, e logo logo está saindo curso de aerografia gratuita lá pelo canal lá do YouTube, lá no para membros, beleza?